Malaquias 3 e 4, né? Nós estamos no final de Malaquias 3 e começo de Malaquias 4, mas já estamos mais no capítulo 4, né, de Malaquias, que é uma continuação. Não faz nem sentido ter essa divisão entre o final de Malaquias 3 e o começo do 4, porque é uma continuação. Mas estamos nesse ponto da última disputa, da acusação que fizeram que Deus não estava sendo justo e que, na verdade, as pessoas que praticam o mal, as pessoas que são injustas, que nem têm interesse em fazer o bem, se saem melhor, têm mais recompensa do que os que servem a Deus. Então, na quarta disputa, era um pouco assim da injustiça de Deus, quando que Deus iria fazer justiça, mas acaba sendo muito semelhante, porque nessa sexta e última disputa, eles estão dizendo que Deus não recompensa, Deus não dá galardão. As pessoas que fazem o bem não recebem uma recompensa, não recebem um reconhecimento por causa do bem que eles estão fazendo, e os que fazem o mal que são bem-aventurados e recebem mais recompensa. Então, nós estamos dentro dessa disputa, da acusação, de como Deus responde, e nós estamos vendo que a resposta de Deus foi olhar primeiro para o grupo que não pensava assim. Então Deus tinha uma resposta, e é interessante como Deus, ele não precisa de justificativa, ele é justo, ele não precisa nem se defender, mas é interessante como quando Deus apontou, quando estavam os filhos de Deus, os anjos, Satanás diante dele no livro de Jó, como Deus mostrou, ele quis mostrar para o que nós lemos em Efésios 3, seriam os principados e potestades. Ele quis mostrar: vocês estão vendo, tem alguém que faz o que é certo, vocês não ganharam, vocês não me venceram, tem pessoas que estão fazendo o que é certo. Então Deus ele não precisa disso, eu repito, ele não precisa disso para se justificar. Ele é certo, ele é correto, ele é perfeito, mas ele aponta para aqueles que o servem de verdade, e isso para ele é uma vitória. Isso para ele é a vitória sobre Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus, porque Deus poderia acabar com eles num piscar de olhos, com toda justiça, mas Deus quer mostrar que existem pessoas, que há um grupo que tem um coração certo. Então, quando essas pessoas acusaram a Deus em Malaquias 3, 13, 14, 15, Deus respondeu olhando para o grupo que não estava fazendo isso. Então isso é uma parte. A resposta de Deus tem essas duas partes. É uma resposta em duas partes. Uma é: vocês estão me acusando, vocês não acham que vale a pena servir a Deus, mas tem pessoas que acham que vale a pena e estão me servindo sem recompensa imediata, sem ter esse tipo de galardão que vocês estão buscando. Mas a outra parte da resposta é: vem o dia do Senhor. No dia do Senhor, como nós vimos no último estudo, no dia do Senhor vai ficar clara a distinção. Agora, tem uma distinção, tem uma diferença. Vocês estão me acusando, eles não estão. Vocês estão achando que não vale a pena e que é melhor se virar, buscar seu próprio interesse, ser infiel. Vale mais a pena, mas tem um grupo que acha que vale a pena e que está sendo fiel mesmo nas mesmas circunstâncias, né? Porque quando Satanás acusou Jó, ele falou para Deus: mas ele é fiel ao Senhor porque o Senhor abençoa, porque o Senhor está dando recompensa para Jó. Então, a acusação, a estratégia de Satanás era: tire as bênçãos materiais, tire os filhos, tire a saúde, e você vai ver se ele vai continuar te servindo sem recompensa.
e, na verdade, Jó demonstrou que ele continuou sendo fiel a Deus. Ele tinha muita coisa para aprender no meio disso, mas ele foi fiel e a acusação de Satanás não foi correta, não foi válida. Então, Deus está procurando esse grupo que é fiel a Ele, mas Ele também está dizendo, quem é fiel a mim não vai ficar sem recompensa. Essa distinção não aparece agora, mas um dia vai aparecer. Então, é até aqui que nós vimos. Nós vamos continuar falando sobre o dia do Senhor para entendermos um pouco mais. É um assunto muito complexo e vasto que nós não vamos explorar em toda a plenitude de forma alguma, mas queremos entender dentro desse contexto aqui que Deus está querendo falar com o povo sobre o dia do Senhor e sobre como isso vai ser uma resposta para as dúvidas, para os questionamentos, para as acusações que eles estavam fazendo. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua revelação, pedimos que o nosso coração seja como esse grupo, como o coração dessas pessoas que eram fiéis a Ti naquele tempo e cremos que o Senhor sempre encontrou pessoas remanescentes, e nem sempre no meio de Israel ou da igreja, o Senhor sempre encontrou pessoas como Cornélio, pessoas como Jó, que eram fiéis a Ti, mesmo sem pertencer à nação escolhida, ao povo escolhido. Mas o Senhor está procurando também, no meio do Teu povo, esse grupo que é fiel a Ti, e o Senhor quer nos preparar para o dia do Senhor, porque se não veio ainda, se o Senhor não voltou, não trouxe esse dia que o Senhor está preparando, desde essa época de Malaquias, o Senhor falou que estava preparando um dia, o Senhor está preparando uma consumação, o Senhor tem algo em vista, assim como o Senhor tinha a primeira vinda de Jesus e o seu sacrifício preparado antes da fundação do mundo, o Senhor tem o dia do Senhor, o dia da vinda do reino, o estabelecimento perfeito de paz, justiça e harmonia. O Senhor tem isso preparado, mas o Senhor está esperando. Então nós queremos entender e queremos saber o que está envolvido nisso, pelo menos um pouco mais, para que nós estejamos preparados. Ajuda-nos e prepara o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então mais uma vez esse texto. Então, quando eles fizeram essa acusação em Malaquias 3,15, no versículo 16, fala que aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Ou seja, Deus não ia se esquecer. O que eles estavam fazendo não ia ficar no esquecimento. Deus estava atentando, Deus estava olhando para a vida deles, para o coração deles, e isso ficou registrado, porque, versículo 17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Nós vimos que pode ser tesouro especial, é um grupo que é uma joia, é um tesouro, é uma possessão que você guarda com muita dedicação, porque é algo muito especial para Deus. Isso é algo que, para mim, é muito forte, é muito difícil de a gente conceber que Deus possa encontrar em nós, tão falhos, tão muitas vezes infiéis. Deus encontra em nós o seu tesouro, Ele pode encontrar, Ele está buscando isso. Então, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Então, Deus está preparando um dia e Ele anotou essas pessoas, o nome dessas pessoas, o que elas estavam falando, e Ele falou: poupá-los-ei como um homem poupa seu filho. Poupá-los-ei porque vai ter algo muito sério, vai ter algo muito forte, e Deus vai poupar, Ele vai proteger o seu tesouro especial, Ele vai fazer uma diferença. Versículo 18, então vereis outra vez
a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E aí ele, como disse, capítulo 4, versículo 1, é uma continuação. Ele está falando ainda sobre essa disputa, esse questionamento, essa acusação. Ele está dizendo: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como restolho, como palha. É algo que a chama pega e queima num piscar de olhos. Assim, não é algo que demora para queimar. É uma palha que queima instantaneamente. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei. E essa expressão que Deus está preparando um dia é uma outra tradução, né, que as palavras no original permitem, é naquele dia em que eu agirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está falando, um dia essa diferença vai ficar clara entre os que servem e os que não servem. Vai ter um dia que vai queimar como fogo. Não vai ser o fogo de purificação, como no capítulo 3, que Deus explicou naquela outra disputa. Vai ser um fogo que vai eliminar. Então tem um fogo que tira o mal, elimina, mas elimina o mal dentro de nós. E tem o fogo que elimina totalmente a pessoa, né, que está fazendo mal. Então é o mesmo fogo, mas o efeito é diferente. É o fogo de Deus. Esse fogo pode vir antes para purificar, e esse fogo pode vir na hora do dia do Senhor. Quem não está preparado, quem não tem azeite na sua lâmpada, quem não construiu sobre o fundamento com ouro, prata e pedras preciosas. Então, se o que você tem é madeira, feno e palha, vai ser consumido pelo fogo. E se as pessoas que se colocaram, não só uma mistura, porque nós temos a mistura, todos, né, o povo de Israel, a igreja, todos nós temos uma mistura. Ai de nós, esse é o ponto que eu quero chegar hoje, ai de nós se o dia do Senhor acontecer hoje, porque, como 1 Coríntios 3 fala, se nossa vida é fundamentada em Jesus, e nós na igreja enfatiza muito que nós somos salvos pela graça, não é por obras. Então quem é aceitável diante de Deus é Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos cobertos, pelo sangue de Jesus Deus não olha mais para nossas obras, Ele olha para o que Jesus fez por nós e em nós. Mas aquilo que foi feito, a Bíblia fala sobre um tribunal em que não só os ímpios serão julgados, a Bíblia fala sobre um tribunal, cada um prestará contas. Jesus contou as parábolas em que cada um recebeu talentos diferentes, mas cada um foi chamado diante do Senhor para prestar contas. Não era uma questão de salvação. O dia da festa, do casamento, tinha um homem que não tinha as vestes nupciais. Então, existem coisas, né? As 10 virgens, tem tantas parábolas, tantos ensinamentos. Jesus falou assim: vigiai. Não está falando com as pessoas que não acreditam nele, que não o seguem. Jesus estava falando com seus discípulos: tomem cuidado,
Se vocês começarem a relaxar, a não cumprir suas tarefas, sua missão, e o Senhor chegar sem avisar e encontrar tudo em bagunça, as pessoas maltratando umas às outras, não sendo fiéis ao chamamento, então vai ter uma prestação de contas. Então, eu quero começar, então nós vamos voltar nesse ponto, mas primeiro vamos seguir a sequência que está aqui nessa folha, e primeiro eu terminei assim no último estudo, no versículo 2, Malaquias 4, versículo 2, ele diz, mas para vós, então a pergunta é, o dia do Senhor vai ser um dia de tristeza ou um dia de alegria? Claro, essa pergunta não é difícil, a maioria das pessoas, vendo essa pergunta, vai dizer, é um dia de tristeza para quem não está preparado, para quem não aceitou Jesus, para quem não decidiu ao lado de Jesus, e vai ser um dia de alegria para quem aceitou. Mas é um pouquinho mais complexo do que isso, e queremos entender isso de uma forma um pouco mais completa. Mas dentro do contexto de Malaquias 3 e 4, esse finalzinho aqui, final do capítulo 3 e 4, o que ele está mostrando? Ele está mostrando que tem um grupo que é fiel a ele, que é o grupo que é o tesouro especial, que é o grupo que se mantém fiel a ele, mesmo quando parece que os ímpios que recebem mais recompensa, quando os ímpios prosperam, quando as coisas vão mal e parece que Deus não está nos defendendo, quando Deus parece que não toma posição, Deus não define, quando tem pessoas, a gente escuta as coisas na história, mas a gente vê as coisas acontecendo, às vezes nós ficamos meio afastados, assim, ignorantes ou não prestando atenção àquilo que está acontecendo em outras partes do mundo. Tem guerras, tem opressão, tem países como a Coreia do Norte, como alguns países islâmicos que oprimem duramente o povo, tem sofrimento e pessoas do mal governando, tem guerras injustas como essa invasão da Ucrânia e vai assim, tem guerras na África, tem guerras de traficantes aqui no Brasil e tantos lugares, na Venezuela. A gente pode apontar muitas injustiças e que a gente pensa, Deus poderia intervir e tirar quem está fazendo injustiça. Quantas vezes, né, aqui no Brasil, nas eleições, uns pensam que alguém é mais justo, um candidato é melhor do que o outro, e a gente ora e Deus não responde do jeito que a gente achava que deveria. Enfim, tem muitas e muitas situações em que a justiça não está sendo feita. Claramente, a gente pode ter uma ideia errada da justiça, a gente pode ter uma ideia errada de quem é melhor, mas tem situações que são muito evidentes. O Holocausto na Segunda Guerra continuou por anos. As coisas que aconteceram na Rússia com Stalin e com outros, na China, em Cuba, tem tantos lugares onde, assim, por anos e anos. Então, uma das coisas que a gente pode observar nas profecias, principalmente as profecias do Primeiro Testamento, mas também no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse no Novo Testamento é a parte que mais fala sobre o dia do Senhor, sobre o final, e é um livro cheio de ira, de pragas, de juízo, de morte, de sofrimento, e a gente fica pensando, mas então o fim dos tempos vai ser um tempo, nós queremos que Jesus volte, mas por que em que tipo de época existe um desejo mais intenso para que Jesus volte? É justamente nos tempos em que tem muita injustiça. Então você pode notar assim, o que estava acontecendo quando
João, o apóstolo João, recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Os cristãos estavam sendo duramente perseguidos pelo Império Romano. Estava acontecendo todas aquelas coisas, assim, de Coliseu, já tinha acontecido com Nero, com outros imperadores. Então, muitos cristãos estavam sofrendo, muitos foram mártires. Então, o dia do Senhor é um dia em que o Senhor mostra, olha, vocês estão sofrendo agora, mas um dia, como aqui tem essa palavra de Malaquias, um dia as coisas vão ser acertadas. E isso você vê no livro de Isaías, porque eles tinham sofrido da Síria, depois da Babilônia, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel. Daniel recebeu aquelas visões quando o povo de Deus estava no cativeiro. Então ele mostrou, Daniel 7, vem o Filho do Homem e vai abrir os livros, e o reino será entregue aos santos. Então, o dia do Senhor é um dia em que esse sofrimento, essa injustiça, ainda que demore, mas essa injustiça, uma hora, Deus vai colocar um fim. Deus vai dar um basta. Então, o dia do Senhor é um dia em que é o dia que nós esperamos com muita ansiedade. E quanto mais a gente enxerga a injustiça, a miséria, o sofrimento, a doença, pessoas morrendo de tantas doenças, a pandemia, mas doenças que continuam, AIDS e câncer, e tantas doenças que matam, que fazem as pessoas sofrem, é uma morte sofrida. Muitas pessoas que morrem de câncer passam por um tempo terrível de sofrimento. Então, nesses momentos, nossa visão do dia do Senhor é uma visão de alívio, é uma visão em que essas injustiças vão acabar. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui uma sequência para a gente entender um pouco isso, e vou ler um ou dois textos para ilustrar. Mas a primeira coisa que nós devemos pensar, se nós eu estou falando para pessoas que amam o Senhor, para as pessoas que temem ao Senhor. Nós queremos fazer parte desse grupinho, que não precisa ser tão grupinho. Deus pode ter hoje muitas pessoas espalhadas pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo inteiro, muitas pessoas que temem ao Senhor, que são fiéis a Ele. Deus tem esses tesouros. Eu não duvido disso. A gente olha para a igreja, como ela aparece, e vemos muita incoerência, muita infidelidade, muita injustiça, mas existem pessoas, elas não são contabilizadas, elas não aparecem em pesquisas, a gente não tem como saber, mas existem muitas pessoas. Eu não duvido disso. Deus tem muita gente que está falando uns aos outros e dizendo: vamos nos animar, vamos permanecer fiéis, vamos buscar mais ao Senhor, vamos chegar mais perto dEle. Não importa se nós estamos sendo injustiçados, não importa se nós não estamos por cima, não importa se nós não estamos sendo bem representados no governo, não importa se a injustiça está crescendo no mundo, nós vamos continuar sendo fiéis a Deus. Deus tem essas pessoas, e a expectativa dessas pessoas é esse primeiro ponto, que o dia do Senhor vai trazer paz, vai trazer justiça, vai trazer harmonia, restauração da criação. Então, eu vou ler agora, eu quero ler, acho que duas passagens, só para a gente lembrar, tem muitas outras, mas o dia do Senhor, quando usa esse termo, o dia do Senhor, nos profetas e no livro do Apocalipse, é realmente muito associado a juízo.
muito associada assim, Jesus, né? Mesmo no livro do Apocalipse, né? Apocalipse 19, Jesus vai voltar num cavalo branco e com exércitos do céu junto com ele, e vai derrotar os inimigos, os reis da terra, aqueles que seguem a besta, o anticristo, todas as forças que são contra Deus, e aí até descreve uma carnificina, assim, muita gente morta. Então, quando a gente olha, por mais que a gente queira um reino de justiça, é difícil. Eu pelo menos, eu penso que a gente não deve sentir prazer, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus não quer. Em 2 Pedro fala que Deus está aguardando, porque fala do dia do Senhor que vai até derreter os elementos, o fogo vai consumir tudo que não é de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Nós vamos olhar o resultado dessa maravilha. Jesus volta, ele derrota as forças do mal, ele estabelece o seu reino na terra. Inicialmente, não vamos pensar na morte, não vamos pensar em quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão ser julgadas, e quantas pessoas vão para o inferno. Isso nunca deve ser uma nota assim de triunfo, tá vendo? Nós vencemos. É mais ou menos aquela história. Eu queria passar uma imagem para todos nós. E é nesse ponto que eu sinto que Deus quer tratar com o nosso coração, porque é lícito a gente querer que Deus venha e elimine o mal. É lícito, aliás, não tem outro jeito. Se Deus não eliminar o mal, ele vai estabelecer o reino e outra vez vai acontecer tudo de novo, porque o mal está ali, vai corromper, vai dividir, vai recrutar outras pessoas para seguir o mal. Mesmo no milênio acontece isso. Então Deus precisa, é lícito a gente querer Deus. Imagine sim, se você estivesse no holocausto, você não ia querer, falar assim: Deus, o Senhor tem que julgar essas pessoas que estão nos torturando, que estão nos matando de uma forma desumana. Isso não pode continuar. Isso não pode ficar impune. Então é lícito nós queremos que Deus coloque justiça na terra, que Ele governe a terra com vara de ferro, porque Ele não vai permitir o mal. Deus não é opressor, Ele não é tirano, Ele não tem prazer no extermínio, na morte, mas Ele deseja, muito mais do que nós, colocar um reino de justiça. É o objetivo dele desde o início. Então, Deus não tem prazer na morte, no juízo. Então, antes de pensar, né, que é algo necessário, tem que acontecer, né, aqui em Malaquias 4, versículo 1, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Mas não vamos ter prazer em falar sobre isso. E principalmente porque nós precisamos entender um ponto muito importante. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, vamos olhar para o objetivo de Deus. Deus vai eliminar o mal porque Ele quer estabelecer o seu reino de justiça. Então, primeiro eu vou ler um texto bem conhecido em Isaías 2. Aqui temos uma descrição, entre várias, né? Tem várias outras. Isaías é mesmo um dos livros que mais tem essas descrições de um reino maravilhoso, de um paraíso restaurado, criação restaurada. Então vamos ler aqui, Isaías 2, versículo 1, visão que teve Isaías a respeito de Judá e Jerusalém, versículo 2, nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Olha que coisa linda. Não é uma visão
que às vezes nós poderíamos ter, Jesus vem como general e ele vai acabar com as outras nações, ele vai pisar as outras nações, ele vai vencer os exércitos do mal, mas o que ele pretende fazer, o objetivo de Deus é estabelecer seu reino na terra para convergir, para unir. Então concorrerão a ele todas as nações, virão muitos povos e dirão, os povos, não está falando que Deus, que Jesus, reinando ali, ele está exigindo, até tem alguns textos que falam sobre isso, mas aqui está dizendo, vinde, subamos ao monte do Senhor. As pessoas estão falando, os povos, as nações estão dizendo, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei aqui como instrução, é a lei do Senhor, Deus não vai deixar livre como no tempo atual, quer sim, quer não, mas vai ser algo que vai atrair. O reino de Deus é atraente, o reino de Deus, as pessoas vão correr para lá, vão querer ir para lá. Jerusalém é a palavra do Senhor. Versículo 4, ele exercerá, o Senhor, exercerá o seu juízo entre as nações, e repreenderá, parece que essa palavra repreenderá, ele vai resolver as disputas, ele vai colocar o que é certo, ele vai mostrar quando tem brigas entre Israel e os povos palestinos, ou entre Ucrânia e a Rússia, ou entre as facções lá da África, ou entre China e Taiwan, onde quer que estejam os conflitos, ele vai resolver, ele vai trazer a justiça, ele vai mostrar o que é certo. Então ele vai exercer o seu juízo, ele vai resolver as disputas, ele vai mostrar o que é certo, e estes povos não vão sentir mais necessidade de exércitos. Eles vão converter suas espadas em arados, suas lanças em podadeiras. Hoje tem aviões e tanques, então a gente pode mudar a terminologia, mas eles vão transformar tudo que foi usado de forma agressiva, tudo que está sendo usado, drones e aviões e tanques e mísseis, tudo vai ser convertido numa finalidade pacífica, benéfica. Imagine se tudo, já fizeram as contas, se os países gastassem o que eles gastam no poderio militar, os Estados Unidos, Rússia, China, que gastam fortunas com seus exércitos, com a sua defesa, Israel, se pudesse gastar tudo isso para beneficiar, olha o que o Hamas fez com milhões de doações que eles receberam e não beneficiaram o povo, só gastaram em armas e em túneis, em coisas para guerra. Então eles vão converter tudo em instrumentos benéficos. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha que descrição maravilhosa. Rapidamente, Isaías 35, mais uma descrição. E tem Isaías 11, que fala da criação restaurada, como mesmo os animais, o lobo se deitando com o cordeiro, o leão com o bezerrinho, a serpente com a criancinha. Então vai ter paz, harmonia, até na criação. Não vai ter mais agressividade, não vai ter mais concorrência. Isaías 35 é um capítulo que também descreve como a natureza vai ser restaurada. Isaías 35:1, o deserto e os lugares secos se alegrarão. Então até onde tem deserto, Israel mesmo é um lugar pequenininho e tem muitas áreas totalmente inaproveitáveis, e nos países em volta, Jordânia, Arábia Saudita, tantos lugares ali
tem regiões desérticas, e está falando assim: esses lugares vão se alegrar, o ermo exultará, florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, também exultará de alegria, romperá em cânticos. A glória do Líbano, eles verão a glória do Senhor. Fortalecer, versículo 3, as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Essa é a nossa esperança. No meio de tantas dificuldades, nós não podemos perder de vista que o que Deus planeja, o que Deus prometeu, o que Deus vai fazer no dia do Senhor é isso. Vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, Ele virá e vos salvará. Então veja como a vingança, ela tem o objetivo de restauração. Deus vai eliminar o mal, não porque Ele não tem prazer. Eu acho que é tão importante, desde sempre, porque a nossa história, a história da humanidade, é uma história do bem contra o mal. Tem Deus, tem Satanás, tem o homem que pecou. Então nós temos a história do bem contra o mal. E quando você, hoje é muito com filme, né? Antes era mais com livros, mas quando você vê uma ficção ou mesmo uma história verdadeira, pense naquele clássico, né? O Conde de Monte Cristo. O homem foi injustamente preso, ficou anos na cadeia sofrendo. Aí quando ele conseguiu escapar, quando ele saiu da prisão, ele planejou meticulosamente se vingar de todas as pessoas que causaram aquela prisão injusta dele. Então o espectador, né, as pessoas que acompanham, que assistem o filme, ou que leem um livro, né, que esse foi um livro clássico, né, existe um prazer. Eu gostaria que você sondasse o seu coração. Eu sei que isso existe dentro de mim. Existe um prazer. Eu não sei dar um exemplo mais dramático assim, mas quando você vê o Holocausto, quando você vê o que Hamas fez com Israel, quando você vê um país, talvez como a Rússia, atacando creches e hospitais e matando pessoas inocentes, você não gostaria, você não teria prazer em ver os responsáveis sendo torturados, tendo uma morte longa e muito dolorosa. Escutem bem, Deus não tem prazer na vingança. Deus não tem esse sentimento de prazer, de si. É uma delícia malvada você ter prazer na morte do ímpio. Agora, isso não significa que Deus não vai julgar. A Bíblia fala assim: vingança é minha, diz o Senhor. Por que vingança é de Deus? Porque Ele não tem prazer na vingança. Se Ele colocar a vingança nas suas mãos, ou na minha, ou nas mãos de quem quer que seja, assim, esses governantes que procuram se vingar dos inimigos, isso é uma coisa do mal. Isso é um ciclo que nunca acaba. É um ciclo, uma geração perseguindo a outra. Isso tem lá no Oriente Médio e tem entre outros países também, durante muito tempo e até hoje, por causa do racismo entre os brancos e os negros. E vai assim, tem ódio, ódio e desejo de vingança. Você escuta coisas, você lê coisas nas redes sociais, as pessoas desejam o mal para o outro lado, para os adversários políticos, querem o mal. Uns querem para o Lula, outros querem para Bolsonaro, outros querem para o Trump, outros querem para o outro lado. Está cheio disso. As pessoas anseiam, as pessoas têm prazer em pensar na vingança. E aqui fala que o vosso Deus virá com vingança, porque Ele vai fazer justiça, Ele vai eliminar o mal, mas o objetivo dele é nos salvar. E não é só salvar Israel.
No Primeiro Testamento, os próprios profetas às vezes não entendiam bem isso. Mas o desejo de Deus é alcançar todos. Ele escolheu Israel por uma única razão, para poder ser parceiro, para que Israel fosse parceiro, sacerdote junto com ele, para salvar os outros. Então, o desejo de Deus não é que haja isso, e aqui eu vou pisar num terreno bem delicado, porque quando você lê nos Salmos, e tem até no profeta Jeremias, quando você lê alguém, como um salmista, como um profeta, tem essas orações na Bíblia, fala assim: Deus, não perdoe aqueles inimigos, que as crianças sejam esmagadas, que eles sofram. Isso está na Bíblia, para mostrar o sentimento humano, mas isso não é Deus falando, isso não é modelo de Deus, está na Bíblia, preste muita atenção. Isso, a Bíblia fala que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel, e Abel não fez nada para se defender, simplesmente porque houve uma injustiça. Mas imagine se o sangue de Jesus clama: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus falou isso, outra vez, isso não significa que Deus não vai julgar, não significa que Deus não vai retribuir. Existe vingança, mas a vingança é de Deus, porque Ele é o único que sabe julgar, e é o único que é capaz de julgar sem ter prazer. A Bíblia é muito clara sobre isso, que Deus não tem prazer na morte, não tem prazer no juízo. Mas o objetivo de Deus aqui é que haja esse cenário maravilhoso. Estou em Isaías 35, versículo 5. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, os coxos saltarão como o cervo, a língua dos mudos cantará, águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E eu não vou, assim, no versículo 10, os remidos do Senhor voltarão com júbilo, alegria eterna. Então, essa descrição, eu estou com pouco tempo, então eu não vou parar nesses textos, mas vale a pena. Leia Isaías 11, leia Isaías 35, leia Isaías 2 e tantos outros lugares onde Deus fala a respeito do paraíso, a respeito da restauração. Então lembre que o dia do Senhor vai ter juízo, porque aqui nós temos o número 2. Por que então, se o objetivo de Deus, e agora só antes de mostrar esse segundo ponto, voltando rapidamente para Malaquias 4, vamos lembrar então que Deus está falando para esse povo que achava que quem faz o mal se sai bem e tal. Ele fala assim: não, mas um dia isso vai ficar evidente, eu vou mostrar. E aí ele fala, capítulo 4, versículo 1, que vai ter um dia que vai arder como fornalha, vai derreter. E tantos textos no Apocalipse fala sobre as pessoas que queriam que os montes caíssem em cima deles. Então nós temos uma descrição muito dramática, muito detalhada assim, de como vai ter realmente um acerto de contas. Mas esse acerto de contas só Deus sabe quem realmente está do lado do mal. Aqueles julgamentos e houve grandes debates filosóficos depois da Segunda Guerra, depois do Holocausto, aqueles julgamentos de Nuremberg e outros lugares assim. A pessoa que estava cumprindo ordens, porque tinha, em todas as situações, você tem uma massa, às vezes, como no dia 8 de janeiro de 2023, aqui no Brasil, assim, houve muita gente entrando e fazendo bagunça, mas quem estava por trás? Qual a intenção das pessoas? Será que não tinha pessoas participando daquele 8 de janeiro, ou situação muito pior, na Segunda Guerra, o exército, até os oficiais
alemães que estavam praticando o mal, até que ponto que eles eram responsáveis. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só estou querendo dizer que o dia de juízo do Senhor, só Ele sabe dizer quem é culpado de fato, quem está do lado do mal. Nós não sabemos. Às vezes nós pensamos, Jesus vai acabar com todo mundo, quem não é crente, quem não está na igreja, quem não confessou Jesus na igreja evangélica. Nós temos nossas maneiras de medir, mas Deus olha para o coração, Deus vai fazer justiça, mas realmente o dia vai arder como fornalha, e isso é algo muito sério. Aí no versículo 2 fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Você tem que imaginar essa cena, um furacão, um turbilhão, Jesus voltando, guerras e tanta coisa acontecendo. Zacarias 14 descreve, até um monte que vai fender lá em Jerusalém para ter um lugar de escape, mas muita coisa triste acontecendo antes, mulheres sendo violentadas, cidades sendo queimadas. Então tem muita coisa ruim acontecendo, mas depois passa como uma tempestade e aí limpa o céu. E para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. É como se nós estivéssemos durante todo esse tempo na escuridão, sem justiça, tantas trevas, tanta coisa injusta. Na verdade, às vezes a gente nem sabe quem está do lado certo, quem está do lado errado, é tudo misturado. Tem mistura na igreja, tem mistura na política, tem gente com boas intenções, mas faz coisas erradas. A gente não sabe separar. Deus sabe separar, e Deus vai julgar, e aí vai nascer o sol da justiça, como se estivesse depois de um longo tempo de trevas, de escuridão, de confusão, de mentira, de injustiça, de opressão, e de repente vai surgir o sol da justiça. E aí ele vai dizer: se vocês que passaram também, vocês que foram injustiçados também, vocês que sofreram a injustiça. Isso aconteceu na igreja primitiva. Quantos cristãos foram martirizados no Coliseu e em outros lugares? Quanta coisa aconteceu, mas um dia o sol da justiça é demorado, é triste, demora anos, demora décadas, tem demorado milênios. Mas um dia, o dia do Senhor vem. Então a pergunta é: o dia do Senhor é tristeza ou alegria? É tristeza, até para nós, até para Deus. Você acha que Deus não olha com tristeza? Pensa no dilúvio, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, tinha tanta maldade, mas você acha que ele tinha alegria em destruir o homem que ele criou? Isso causou dor, isso causou profunda angústia. É um dia de tristeza, é um dia de angústia para Deus. Deus não tem prazer no juízo. Você e eu não devemos ter prazer. Eu tenho falado uma coisa, tenho pensado uma coisa. Eu sei que tem pessoas, e eu não sou juiz de ninguém, mas eu sei que às vezes os pregadores, os mestres, os pastores ensinam que o dia do Senhor vem, Jesus virá com ira. Olha, se a gente for falar sobre isso, que a gente possa falar chorando. Eu não me sinto bem em falar sobre o dia do Senhor sem sentir tristeza no meu coração. E eu vou falar que tem uma outra razão para ter tristeza, não é só essa, mas vamos lá. Mas tem alegria, é um dia de tristeza, mas é um dia de alegria, porque, versículo 2, vai nascer o sol da justiça, trazendo salvação, trazendo cura. O sol da justiça que vai nascer é um sol que vai trazer
cura, que vai trazer restauração. Isso que nós lemos em Isaías 2, em Isaías 35, em Isaías 11, isso vai acontecer porque vai nascer o sol da justiça, vai trazer cura, e aí vocês vão sair. Vocês viram Isaías 35 falando, o cego vai ver. Isso é físico, mas isso é espiritual também. Tem muita gente muçulmana, por exemplo, que quer Deus, mas eles não tiveram oportunidade. Deus vai saber como lidar com isso. Ele não vai julgar de acordo com nossos preconceitos. Ele vai julgar de acordo com a sua verdade. E os cegos vão enxergar. A Bíblia fala que o povo judeu, em algum momento, nessa preparação, em algum momento antes do dia do Senhor, durante o dia do Senhor, eles vão enxergar o Messias que eles não enxergaram até então. Que dia de alegria, que dia de libertação. Quem estava acamado, paralítico, quem estava com Alzheimer, quem estava doente, quem estava coxo, paralítico, vai sair pulando. Pessoas que nunca puderam, mudos, vão poder cantar. Imagine que alegria. Isso é físico e é espiritual também. É a libertação. Isaías 61 fala que o Messias veio para pregar aos pobres, aos oprimidos, aqueles que viveram a vida toda sem liberdade, sem alegria, sendo oprimidos, não tendo uma vida digna. Eles vão ter uma vida digna. Então é um dia, vocês vão sair, vão saltar como bezerros libertos da estrebaria. Então, então o dia do Senhor é um dia que nós aguardamos, porque vai trazer justiça, paz, harmonia, restauração. Mas não pode haver paz e justiça se Deus não desarraigar, se Ele não arrancar, se Ele não eliminar o mal da terra. Agora, só para a gente entender, Jesus, ninguém sabe exatamente, nós temos as profecias, nós temos algumas revelações, né, nas Escrituras sobre o dia do Senhor, mas na verdade nós sabemos muito pouco sobre como isso vai acontecer. Tudo indica, ligando vários textos, tudo indica que esse processo de colocar todas as coisas, 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, que Jesus precisa reinar, em Hebreus, né, também fala assim, até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então, e aí fala a respeito do milênio. Então, nós temos uma visão, nós temos um vislumbre de que esse processo, Jesus vai voltar e vai derrotar os exércitos do mal, ele vai estabelecer o seu reino, mas ele vai reinar durante 1000 anos, até que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. Então, esse processo assim, não vai ter o reino eterno, permanente, glorioso, para todas as pessoas, até que passe o milênio, até que realmente todas as coisas, aí tem a segunda ressurreição e o julgamento final, etc. Então tem muitos detalhes, mas o importante é entender que esse processo de eliminar o mal é um processo longo. E Jesus vai fazer isso, não vai ser simplesmente no abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala que a ressurreição é no abrir e fechar de olhos, mas a eliminação do mal não é. Então, não tem paz e justiça sem eliminar o mal. Por isso que quando o povo, voltando para Malaquias, por isso que ele fala em Malaquias 4, versículo 1, que vem um dia ardendo como fornalha, porque o fogo vai ter que arder. E 2 Pedro 3, ele fala sobre isso. Inclusive, Pedro fala assim, as pessoas vão duvidar, as pessoas acham que isso nunca vai mudar, as coisas sempre foram assim. Ele falou assim, não, a mesma palavra de Deus
que criou o mundo. É a palavra que está guardando o mundo. Isso está em 2 Pedro 3. A palavra que criou o mundo é a palavra que está preservando, segurando, mantendo o mundo até que chegue o momento. E aí Pedro descreve como assim, tudo passando com estrondo e os próprios elementos se desfazendo e Deus eliminando tudo para uma nova criação. Então tem um fogo que precisa arder. Agora, isso então é um processo e isso é necessário. E nós jamais devemos falar sobre o juízo da segunda vinda, sobre Deus eliminar o mal sem lágrimas no coração. E agora eu quero chegar a mais um ponto, porque nós devemos chorar não somente por causa das pessoas que, porventura, não querem Deus, que se posicionaram do lado do mal, porque a Bíblia descreve a grande tribulação e o anticristo e as forças da besta. A gente vê isso em certo sentido já acontecendo, mas aparentemente vai ter uma separação, vai ter perseguição, as pessoas que se posicionarem ao lado do reino de Deus vão sofrer e muitas pessoas vão se colocar do lado do inimigo de Deus. Então esse tempo de separação, isso é algo penoso, é algo difícil, mas agora escutem, importante, isso é uma coisa que eu não vou falar nenhuma novidade, mas eu creio que nós precisamos sentir isso mais no fundo do coração, porque, número 3 aqui, Jesus vai trazer justiça em parceria com o seu povo. Eu não tenho tempo para ler vários textos que falam sobre isso, mas a Bíblia fala, no Primeiro Testamento sempre fala, Deus vai preparar seu povo, Deus vai reinar em Sião, Zacarias fala de 2/3 que vão morrer e 1/3 vai ser aperfeiçoado para Jesus voltar e reinar com esse remanescente que vai enxergar o seu Messias. Então sempre Deus reinando na terra. Tem alguns textos, Isaías, acho que em Ezequiel também, em que o profeta fala da dor de Deus quando ele olha para a situação do próprio povo, não só das outras nações. Quando Deus olha para a situação, fala assim, e Deus ficou espantado, porque ele não encontrou alguém para ficar na brecha. Ele não encontrou intercessores. Ele não encontrou parceiros. Então ele estendeu o braço e ele operou sozinho. E aí a gente poderia pensar, então, no fim, Deus não vai encontrar essa parceria, essa comunicação, essa união com seu povo, esse casamento, essa noiva preparada. Ele não vai encontrar, ele vai ter que fazer sozinho. Às vezes nós temos essa impressão, mas a verdade é que esse clamor dos profetas não significa que Deus não vai encontrar. Significa que até agora Deus não encontrou. Mas ele achou em Moisés alguém que quis ficar na brecha. Ele achou no apóstolo Paulo alguém que queria até tirar o seu próprio nome do livro da vida para que Deus encontrasse essa união, essa cumplicidade, essa parceria que Deus tanto anseia. E as profecias, elas são de Deus reinando junto com o seu povo, Deus governando com o seu povo. A Bíblia fala, quem vencer vai sentar no trono junto comigo e nós vamos reinar. A Bíblia fala muito sobre que ele vai voltar para ser admirado nos seus santos, e tantos textos que falam sobre ele vai encontrar. E a grande pergunta é, se Deus vai fazer sozinho, ele já poderia ter feito. Deus não precisava de 2000 anos para descobrir que a igreja ia falhar tão seriamente quanto Israel. Deus já sabia disso. Mas Deus vai encontrar. Ele encontrou em Malaquias 3. Ele encontrou um grupo.
Então, eu não sei como vai ser, nós temos várias visões, várias opiniões. Existe a profecia, a visão de que vai ter um grande derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Deus vai derramar seu Espírito, os filhos e as filhas vão profetizar, toda a carne vai receber. Nós temos a palavra sobre que Jesus morreu para produzir uma noiva gloriosa. Mas como vai ser isso? Será que vai ser uma igreja triunfante? Será que a igreja vai conseguir? Eu sou totalmente a favor de oração, de dias de arrependimento, de clamor a Deus pela nação. Mas será que Deus vai encontrar uma igreja visível, manifesta, que é semelhante a Jesus em tudo? Eu vou oferecer minha visão. Eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo mais esse grupinho de Malaquias 3,16, em que tinha um grupo falando e buscando a Deus, e Deus fala assim: esses são meus tesouros, e eu vou reconhecer. Então a igreja, a mulher que vai ter dores de parto em Apocalipse 12 para dar à luz, não é a igreja grande, visível, manifesta. É uma igreja invisível, é uma igreja não aparente, é uma igreja que não tem uma estrutura humana. Então, Deus tem pessoas dentro das estruturas, tem pessoas fora, Deus está trabalhando, o Espírito Santo está se movendo sobre a face das águas. Ele vai trazer algo. Mas agora escutem, temos pouco tempo assim pelo menos para tentar trazer uma ideia aqui, mas agora vamos comparar a quarta disputa com a sexta em Malaquias. Lembra? Na quarta disputa, o povo também tinha falado mais ou menos igual. As pessoas que fazem o mal estão a todo vapor, nada acontece e parece até que Deus gosta deles. A ideia é a mesma, em Malaquias 2,17 e em Malaquias 3,15. Aparentemente, todo mundo que faz mal vai bem e Deus não está nem aí, e até parece que Deus gosta. Assim, tem pessoas na igreja, tem pessoas na política que falam rasgado, que falam palavras duras, que tomam atitudes radicais, e às vezes nós acho que Deus gosta disso, acho que Deus está aprovando, e Deus está falando assim: não, um dia vocês vão ver. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: em Malaquias, começando em 2,17, ele fala assim: olha, o que vai resolver isso é quando eu, o Senhor, chegar no meu templo. Mas o que acontece? O que Deus falou em Malaquias 3, 1 a 5? Ele também falou no versículo Malaquias 3, 2: quem suportará o dia da sua vinda? Então a minha pergunta, e termina aqui, né, nessa folha: será que a gente realmente quer o dia do Senhor? Nós queremos, porque quanta opressão, quanta injustiça, nós queremos que Jesus vença. Mas agora eu vou fazer uma analogia. Espero que você consiga entender. Nas revoluções, por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Comunista na Rússia, 1917, e tantas revoluções que já aconteceram durante a história, você tem uma situação em que tem um grupo que está dominando. Tem a elite, tem a classe que domina, tem os governantes, e eles oprimem, eles estão fazendo mal. Então surge uma revolução. E a revolução é a seguinte: os pobres, os que estão sendo oprimidos, eles se levantam, derrubam o governo e eles entram e tomam o lugar para governar. E eles se tornam tão opressores quanto os anteriores. E quando tem uma revolução, muitas vezes quando acontece até na política, né? O partido A está no poder, está mandando, tem corrupção, tem coisas erradas. Aí o partido B derruba o partido A democraticamente.
e aí põe todo mundo que estava no governo anterior na cadeia, ou despede, ou faz, mas só que daí eles fazem a mesma coisa. O que eu estou querendo mostrar com isso? Às vezes a igreja, preste bem atenção, às vezes Israel falava assim: olha, nós estamos sendo oprimidos pela Síria, pelo Egito, pela Babilônia, nós estamos sendo oprimidos, e agora Deus vai entrar na batalha do nosso lado, e Ele vai fazer a gente vencer, e quando a gente vence, nós vamos pisar esses inimigos. Nós estamos fazendo igual essas situações que estou falando. Às vezes a igreja, às vezes Israel pensa em termos assim: nós estamos por baixo, mas espere, que uma hora nós vamos ganhar, Deus vai estar do nosso lado, e aí a gente vai pôr ordem, mas é vingança e é injustiça do mesmo jeito. O que eu quero dizer? Que quando Jesus voltar e estabelecer sua justiça na terra, primeiro, Ele não fala que Ele vai governar sozinho, Ele vem para governar junto conosco, por isso que Ele está esperando. E por que Ele está esperando? Porque Ele não vai governar desse jeito: eu estou do lado dos oprimidos e agora nós vamos governar pisando nos outros. Não. Jesus vai trazer, número 3 aqui na folha, Jesus vai trazer justiça em parceria com seu povo. Ele prometeu isso, mas Ele tem que fazer uma obra de purificação nesse povo com quem Ele vai governar. E isso nós já tratamos em Malaquias 3. Lembra como ele fala? Tá, vocês querem justiça? Eu vou chegar no meu templo, eu vou pôr ordem. Mas aí ele fala: vocês querem que eu venha? Vocês querem de verdade? Porque quando eu vier, eu vou acabar com injustiça no meio de vocês também. Vocês estão achando que vocês estavam por baixo e agora vocês que vão estar por cima e vão ter o mesmo sentimento de vingança, de favorecer o nosso lado. Nós estamos tão acostumados a ver isso na política, a gente nem estranha mais. A gente anseia, fala assim: nossa, esse governo que tá horrível, vamos trocar. E troca e vira a mesma coisa. Então Jesus está falando: não vai virar a mesma coisa. Eu vou voltar e eu vou reinar com justiça. Mas para eu reinar com justiça com vocês, eu vou ter que dar um jeito em vocês. Malaquias, isso aqui, na parte que nós estamos lendo de Malaquias, final de Malaquias 3 e 4, ele não fala sobre isso porque ele já falou antes. Então ele fala assim: olha, tem um grupinho, vocês são meu tesouro, e o dia do Senhor vem, vai queimar, vai arder, vai queimar os ímpios, e vocês vão sair como bezerros saltando. Tá, ok, mas vamos voltar para Malaquias 3, 1 a 5 um pouquinho. Versículo 3, Malaquias 3:3. Ele vai se assentar como fundidor e purificador de prata. Ele vai purificar os filhos de Levi. Ele vai refinar. Ele vai tirar a impureza deles. Então agora a minha pergunta é: você quer o dia do Senhor? Tá, eu quero, porque quando Jesus voltar, Ele vai botar ordem na casa e vai acabar com toda a injustiça. Tá, mas Ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer, é Ele que vai fazer, mas Ele quer fazer junto conosco. Ele quer voltar e encontrar uma noiva. Ele quer voltar e encontrar um monte Sião que foi purificado. Ele vai voltar e querer, como as cartas de Pedro, de Tiago, fala assim: vocês precisam aceitar o fogo das provações, porque isso purifica o ouro. Vocês têm que tirar madeira, feno e palha. Vocês têm que ser purificados. Então quando a gente fala: Senhor, venha o dia do Senhor, resolva a injustiça, volte, põe a ordem na casa, ele fala assim: tá, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer junto com você, mas do jeito que você está, eu não posso fazer. E ali ele está esperando. E se nós quisermos ser esse grupo que é o tesouro especial de Deus, lembra? Como é maravilhoso nós sermos o tesouro especial de Deus, o grupo que foi fiel a Ele. Mas Ele falou, Ele promete esse grupo de pessoas fiéis
Esse grupo precisa ser purificado. Eu preciso passar vocês pelo fogo antes. Se vocês passarem pelo fogo antes, aquele dia que vai queimar como fornalha, não vai atingir vocês. Vai ser como os 3 amigos de Daniel que andaram dentro da fornalha e não tinha nem cheiro de fogo na roupa deles. Porque o que tinha de mal, o que tinha dessa atitude errada, ele não pode governar conosco se nós temos essa atitude de querer vingança e também essa atitude de querer justiça para os outros. Não é assim que funciona? Na igreja, na política, na sociedade em geral, é justiça para os outros. Para mim não, eu sou favorecido. Os políticos protegem, os pastores protegem, os líderes protegem, eles não tratam. Em geral, tem exceções, né? Mas em geral, eles não tratam com as coisas erradas no meio deles. E por isso que o reino humano continua. A prostituta, o sistema religioso, o sistema do comércio, o sistema da política continua. Será que vai ter paz no Oriente Médio porque eles fizeram cessar fogo e porque combinaram as coisas? Nós sabemos que não. Nós sabemos que aquele mal está dos dois lados. Dos dois lados. Não houve uma purificação. Graças a Deus por um cessar-fogo, graças a Deus quando há paz temporária, mas não é uma paz permanente, não é a solução. Por isso, nós queremos a justiça de Deus. Nós queremos o reino de Deus. E nós reconhecemos sim, Deus vai ter que julgar. Ele vai ter que arrancar. Mas que ele comece arrancando o mal que está dentro de nós. Eu vou ler um texto em 1 Coríntios 11, interessante que é um texto sobre a ceia do Senhor. A gente conhece bem esse texto, porque onde ele fala que, 1 Coríntios 11, né, versículo 26, ele fala que quando a gente come esse pão e bebe o cálice, nós estamos anunciando a morte. E aí, versículo 27, esse texto que tantas vezes foi discutido, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então tem muitas discussões sobre o que é isso, né? Não é o meu assunto agora. Mas olha só, né? Deus está falando sobre a coisa central da comunhão da igreja, o sacramento, a observância central da nossa reunião como corpo de Cristo, como servos do Senhor, é lembrar da morte de Jesus até que Ele venha. A ceia é a coisa central da nossa reunião, da nossa vida espiritual. Mas nós podemos fazer isso indignamente, ou seja, nós não estamos realmente levando isso a sério, nós não estamos realmente querendo, nós falamos assim, sou salvo pela graça, mas a gente não quer ser purificado, a gente só quer ter perdão e continuar a nossa vida. Eu não estou querendo dizer o que é comer, participar da ceia indignamente, mas eu quero mostrar onde ele quer chegar com isso aqui. Então ele fala, versículo 8, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer este pão e beber este cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Estou fazendo isso talvez levianamente, ou talvez estou fazendo isso sem querer realmente que o fogo do Senhor queime dentro de mim aquilo que não agrada, aquilo que está errado. Não sei, de alguma maneira estou participando de uma forma que não honra o Senhor. Agora o ponto principal, meu ponto não é tanto falar sobre a ceia, que é central aqui, é o contexto, mas olha o que ele diz. Então, eu preciso examinar a mim mesmo. Não é o líder, não é outra pessoa me julgar, não é outra pessoa me excluir. Eu preciso saber se eu estou discernindo ou não o corpo do Senhor. Mas o ponto que eu quero mostrar é que ele vai falar sobre o dia final. Então veja só, versículo 30, por isso há muitos
entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Quer dizer, é o estado da igreja. Nós estamos com fraqueza, divisão, doenças, atitudes erradas. A igreja, o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, está doente, está muito doente, não está demonstrando quem Jesus é. Porque de alguma maneira nós não estamos permitindo, nós não estamos, esse ato, que não é só um ato, é uma vida de depender de Deus, de querer ser purificado, de querer ser esse povo que Deus elimine de nós tudo aquilo que está errado. Então ele fala, por isso está desse jeito. Agora versículo 31, olha só. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32, mas quando somos julgados, quer dizer, ou quando nós julgamos a nós mesmos, ou talvez se eu não me julgar, Deus pode, de alguma maneira, a Bíblia fala que Deus disciplina quem lhe ama. Então, de alguma maneira, se nós estamos querendo mesmo ser purificados, 1 João 3 fala assim, por isso, se nós temos essa esperança, nós vamos ser puros como Ele é puro. Nós vamos buscar de todo o nosso coração, Deus me prepara para o dia do Senhor. Eu anseio pelo dia do Senhor, mas eu não quero que o dia do Senhor seja um dia, eu não tenho prazer em ver outros julgados, mas eu também não quero que o dia do Senhor venha e me pegue cheio de madeira, feno e palha, que eu seja julgado porque eu não me julguei antes. Então ele fala, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, de alguma maneira, por nós mesmos, ou permitindo que o Senhor nos julgue, porque tem muita coisa que a gente não consegue ver sozinho, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que é que quer dizer isso? Como ele já explicou nessa mesma carta, eu sempre cito esse texto, 1 Coríntios 3 fala, olha, se você está no alicerce, no fundamento, que é Jesus, se o fogo vier queimar tudo que você fez na sua vida, você não perde a salvação porque você está no fundamento. Mas você foi condenado, porque o fogo veio e não condenou para o inferno, mas condenou a sua obra, condenou a sua vida. Você não estava preparado para o dia do Senhor. Então, o que Deus quer? Ele quer trazer o seu dia, Ele quer trazer justiça. Deus sonha com esse mundo de paz e segurança e renovação e restauração que a gente leu alguns textos para descrever. Deus deseja isso. Isso é o que Ele queria quando Ele criou o homem. Desde então Ele está esperando. Você pode achar que Deus não tem problema de esperar porque Deus é eterno. Não, Deus tem problema sim. Deus se cansa. Deus está angustiado. Deus ficou triste no dilúvio. Deus ficou triste com Sodoma e Gomorra. Deus ficou triste quando mandou Israel para o cativeiro. Deus ficou triste quando Jerusalém foi destruída. Jesus chorou por causa de Jerusalém. Deus não tem prazer no juízo. Deus deseja redimir, Deus deseja restaurar. Deus não vê a hora, se eu posso falar assim, Deus não vê a hora de trazer o seu reino, de estabelecer paz, de fazer todas as nações pararem de lutar, de guerrear uma com a outra. Deus quer isso. Mas Ele está esperando, Ele quer que a gente se julgue, que a gente se abra para Ele, que a gente queira, que nós queiramos nos purificar como Ele é puro, para Ele poder vir e nos purificar e para que Ele possa realmente trazer o seu reino. Então, a pergunta é, até que ponto? Deus faz essa pergunta. Você quer o dia do Senhor? Você gostaria de ir? Lógico, eu posso não querer, isso não vai fazer com que o dia do Senhor não venha. Mas é importante que nós desejemos sim. É importante que nós amemos. Em 2 Timóteo 4, Paulo fala que Deus vai, eu não estou
querendo desanimar ninguém de amar a vinda do Senhor. Em 2 Timóteo 4, versículo 8, ele fala: desde agora, isso foi pouco antes da morte de Paulo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, tem recompensa. Não é agora que isso vai ficar visível, mas a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não agora, naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, eu encorajo você, ame a vinda do Senhor. Ame, pense no que vai acontecer. Pense nesse reino perfeito. Anseie pela justiça, pela restauração, pelo reinado de Jesus, pela paz sobre toda a terra. Pense nisso, mas lembre, se você ama a vinda do Senhor, se você deseja a vinda do Senhor, você deve desejar ardentemente que a sua vida seja preparada e purificada para que Ele possa vir e encontrar em nós esse tesouro especial, esse grupo, essa base, esse lugar onde Ele vai habitar e vai reinar. Então, amemos sim a vinda do Senhor, mas lembremos o quanto as coisas de Deus, eu não estou querendo colocar um peso. Se você ama a vinda do Senhor, se você aceita as tribulações, não é aceitar aquilo que não é de Deus, não é ser passivo. Se tem alguma coisa que não é vontade de Deus que você sofra, Deus vai libertar. Mas lembre que Deus deseja purificar sua vida. Então, abra sua vida, deixe Ele purificar, deixe Ele apurar você como ouro. Se tivermos que passar por alguma coisa, ou individualmente, isso tem muito a ver com a grande tribulação. Então, Deus está nos preparando para podermos passar por tudo isso e sermos purificados como ouro na presença dEle. Senhor, nós desejamos sim que o Senhor venha logo. Venha, ó Deus, porque é o Senhor que vai colocar as coisas em ordem. Mas coloque as coisas em ordem na nossa vida individualmente e coletivamente. Vem, Senhor, purificar a Tua igreja, venha nos purificar, ajude-nos, Senhor, a ser realmente esse povo preparado, julgado, limpo, para que o Senhor possa vir e reinar juntamente conosco. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.